Boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar nossa aula do dia 17 de agosto de 2020. Continuando aqui na nossa revisão dos assuntos para a nossa disciplina de proteção e comandos elétricos. Conforme a gente conversou na aula passada, hoje eu trouxe algumas ferramentas e alguns equipamentos para a gente poder relembrar alguns conceitos de circuitos, de fonte, de multímetro. Vou fechar um pouquinho aqui para não fazer barulho. Bom, a ideia de hoje é a gente lembrar como utilizar o multímetro e como a gente usa a nossa fonte de tensão para poder alimentar os nossos circuitos elétricos e também como a gente usa o multímetro para fazer as medições dos circuitos elétricos. Então, eu trouxe aqui para vocês um multímetro que eu tenho aqui comigo. Os modelos de multímetro variam de um para os outros. Esse aqui é um modelo, mas a gente tem outros modelos aqui na escola. Vocês utilizam também aqui nas nossas aulas de laboratório um modelo que fica em cima da bancada, que é um multímetro de bancada, e nós temos também um multímetro amarelinho, que é um pequenininho, que é bastante utilizado por vocês aqui. Então, eu vou mostrar aqui na outra câmera. Deixa eu trocar de câmera aqui para vocês verem. Vou conectar a outra aqui. Vamos lá. Vamos aqui trocar a câmera. Aqui, ok. Bom, nós temos aqui na bancada esse multímetro. Ele tem diversas funções. Aqui nós temos a escala de resistência. Então, toda essa área dessa escala aqui, nós selecionamos para medir resistência. Então, conforme eu falei na aula passada, para medir resistência elétrica com o multímetro, a gente deve sempre medir com o circuito desligado. Tá? Não está vendo nada? Opa! Oi, pessoal, desculpa. Eu estava com a câmera fechada aqui. Vocês estão vendo agora? Agora sim, né? Muito bem. Ótimo. Então, vamos ver aqui. Todos me veem aqui? Ok. Então tá bom. Agora vocês me veem, né? Ok. Deixa eu trocar para outra câmera aqui.
Então, aqui, nós temos um multímetro, que é um multímetro portátil. Nessa parte superior aqui, nós temos a escala de resistência. Então, esse símbolo de ohm simboliza a nossa escala de resistência. Então, toda vez que eu vou medir resistência em algum circuito, eu tenho que lembrar que o meu circuito tem que estar desligado. Eu não posso estar com o circuito energizado. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou ligar o multímetro. E aqui eu vou ligar a iluminação do painel só para a gente conseguir enxergar melhor. Quando o multímetro está com esse 1 ponto no display, deixa eu desligar aqui a luz para ver se fica melhor. Aí. Quando está esse número com esse 1 e ponto no display, significa que ele está fazendo alguma medição, o resultado que ele está mostrando está acima da escala que ele está selecionado. Então, nesse momento aqui, nós temos uma escala de 2K selecionada. Então, como as minhas pontas de prova não estão medindo nada, ele está mostrando uma resistência, que a gente diz uma resistência infinita. Ou seja, o meu circuito está aberto. Se eu selecionar uma escala menor, de 200 ohms, ele vai continuar mostrando um valor infinito, porque eu não estou medindo nada com as minhas pontas de prova. Então, só para lembrar, o que são as pontas de prova? São esses dois cabos aqui, um vermelho e um preto. O preto é sempre conectado no COM, que é o comum, e o vermelho, eu posso mudar ele de posição de acordo com o que eu vou medir. Se eu for medir corrente, eu coloco aqui em miliamperes ou nesse borne de 20 amperes aqui. Para eu medir tensão e resistência, ou também, nesse caso desse multímetro aqui, frequência e diodo, eu coloco nesse borne aqui. Então, vamos colocar no borne de resistência. E eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu encosto uma ponta na outra. Encostei uma ponta na outra, ele vai me mostrar uma resistência de 0 ohms. Ou seja, eu tenho uma continuidade entre as minhas duas pontas de prova. Eu estou medindo uma resistência zero. Vamos fazer um teste agora. Eu vou medir uma resistência que eu peguei aqui. É um resistor de... Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui. Fica embaçado, né, quando chega muito perto. Aqui, ó. Não dá, né? Não dá o foco. Deixa eu ver se eu conseguir, se eu mudar de câmera, se ele muda aqui. Esse aqui também fica difícil de ver, né? Vamos ver se eu consigo colocar aqui essa luz. Fernando, aqui. Nós temos a faixa laranja, branco e marrom. Quem pode dizer qual é o valor desse resistor aqui? Laranja, branco e marrom. Vocês lembram do código de cores? Vocês acharam que nunca mais iam ver isso na vida, né? Ah, para que eu vou usar o código de cores, de resistor? 390 ohms. Isso, 390 ohms. Muito bem. Muito bom. Quem que respondeu? Gabriel. Oi, Gabriel, é isso aí. O laranja é o 3, o branco é o 9, e a faixa marrom significa vezes 10, multiplicador vezes 10. Então, 390 ohms. Vamos dar uma conferida aqui. Coloquei na escala de 200. Vamos medir aqui. Estou medindo, está dando um ponto aqui, né? Por quê? Porque 390
é maior do que 200. Eu selecionei uma escala de 200, então ele não vai mostrar para mim o valor correto aqui. Vamos aumentar uma escala para 2K. Então eu consigo agora medir resistores de até 2.000 ohms. Vamos medir aqui. 390, 391, tem uma certa variação aí. Eu estou medindo aqui. Vamos ver. Estou medindo aqui no ar, então fica um pouquinho ruim de medir, né? Aqui. $390. Olha, percebam o jeito que eu estou medindo. Eu estou pondo um dedo aqui numa ponta de prova e a outra não estou pondo meu dedo, porque eu não quero que a resistência do meu corpo influencie na medida. Mas eu vou pôr com os 2 dedos agora aqui, ó. Dá uma diferença muito pequena, né? Ó, diminui 2 ohms aí. 388. Então, a resistência do corpo, quando você segura nas pontas de prova, ele influi um pouco na medida, tá? Então, eu vou tentar medir aqui sem colocar os 2 dedos, dá 390. Então, certinho, esse resistor está exatamente com 390 ohms. Então, recapitulando, para eu medir resistência, meu circuito tem que estar desligado. Agora, vamos fazer uma medição de tensão. Eu trouxe uma fonte aqui, ó. Essa fonte é a fonte que vocês veem lá no laboratório de vocês. Vou ligar ela. Posicionar a câmera aqui para vocês conseguirem enxergar certinho o valor dela aqui. Vamos ver se eu apagar a luz melhor. Nós estamos medindo aqui 15,4 volts. Tá mostrando no próprio... essa fonte ela tem um multímetro interno que ela mostra o valor para a gente, né? Então, aqui eu consigo selecionar o valor de tensão que eu quero. Vou pôr aqui 10 volts. 10,0 volts. Para eu medir tensão, eu posso escolher a escala aqui do multímetro. Tensão contínua ou tensão alternada. Para eu medir a fonte aqui, qual dessas duas eu tenho que escolher? Contínua ou alternada? Contínua. Contínua, muito bem. Porque essa fonte é uma fonte de corrente contínua. Ela está escrito aqui, ó, DC. É uma fonte de corrente contínua. DC quer dizer Direct Current, que é a tradução para o português é corrente contínua. Então, eu vou colocar na escala de tensão contínua, eu vou querer medir 10 volts, eu vou colocar na tensão na escala de 20. De 20 aqui, ó, 20 volts. Então, agora, diferente da medida de resistência, se eu não conecto a nada, minhas pontas de prova estão soltas, o valor que aparece aqui é 0. Porque a tensão, quando eu tenho o circuito aberto, não conectado a nada, eu tenho 0 volts. Agora, vamos colocar aqui a ponta de prova preta no borne preto e a vermelha no borne vermelho. Olha o valor que aparece aqui, 9,84. Opa, soltou aqui. Não, melhorou. 10. Que eu mexi aqui sem querer, tá 10,3. Deixa eu fazer um ajuste fino para 10 aqui. 10. Então, na fonte está 10, aqui no multímetro está dando 9,8. Essa diferença é devido às tolerâncias envolvidas nas medições. Então, a fonte, ela tem uma tolerância de medição. E provavelmente essa fonte pode não estar calibrada também, tá? E o multímetro também tem uma tolerância. Então, tem uma pequena diferença entre a medida que está mostrando nessa fonte e nesse multímetro aqui. Se eu pegar um outro multímetro e fizer a mesma medição, ele provavelmente vai dar um valor também um pouquinho diferente. Cada multímetro tem uma certa tolerância de medida. A tolerância não pode estar acima de um certo valor que está escrito no manual do multímetro. Então, aqui nós temos 9,87 e na fonte está mostrando 10 volts. Vamos montar um circuito aqui para a gente ver a aplicação do resistor e das medições que a gente vai fazer.
Antes de montar esse circuito, eu trouxe para vocês aqui um LED. Um LEDzinho vermelho. Vocês já trabalharam com LED? Já fizeram experiências com LED? Sim, ótimo. Então vocês lembram que o LED ele tem um terminal que chama catodo e outro que chama anodo. O catodo, ele tem um chanfrinho no LED para a gente descobrir qual que é o lado que é o catodo. Então tem aqui desse lado do LED ele é mais reto. Então é o terminal catodo. Tá bom? Quando o LED vem de fábrica, uma outra forma de determinar o catodo é o terminalzinho que é mais curto. Se vocês verem o terminal dele aqui, o terminal mais curtinho é o catodo. Porém, se alguém cortou aqui com alicate, a gente não sabe definir, né? Então, o correto é definir pelo lado do chanfrinho. Bom, de acordo com a cor do LED, nós temos uma tensão específica que faz ele acender. Mas fica em torno de 1.9, 2, 2.2 volts. Então, vamos colocar uma média de 2 volts. Com 2 volts, o nosso LED acende. Vamos selecionar 2 volts na nossa fonte aqui e ver esse LED acender? Ó, 2 volts. Selecionei 2 volts aqui. Vou pegar 2 fiozinhos, conectar na nossa fonte aqui. Vou conectar o fiozinho na fonte, positivo e negativo. Eu acabei trazendo 2 fios da mesma cor, mas o ideal é que vocês usem fios de cores diferentes. Então, o nosso negativo eu vou encostar no anodo. Deixa eu apagar a lâmpada aqui. O negativo no anodo, desculpem, o negativo no catodo e o positivo no anodo. Vou abrir aqui um pouquinho. Então, negativo no catodo e positivo no nosso anodo. Acendeu. Estão vendo aceso aí, né? Então, com 2 volts, eu tenho o nosso LED aceso. Se vocês verem aqui na fonte, aqui desse lado esquerdo da fonte, nós temos o valor de corrente que está circulando pela fonte. A hora que eu ligo o meu LED aqui, a corrente que está passando por ele está em torno de 0,01 amperes. Deixa eu abrir aqui. 0,01 amperes. Mais ou menos. É que, né, como ele mostra... como ele mostra em amperes, a precisão não fica muito boa. Mas um LED, ele acende com o brilho nominal dele com uma corrente de 20 miliamperes. Então, 0,02 amperes. Eu vou colocar o nosso LED aqui. Então, ó, com 2 volts eu acendi o LED. Só que eu quero acender esse LED aqui agora usando uma fonte de 10 volts, porque eu não tenho, vamos supor que eu não tenho uma fonte de 2 volts, eu só tenho uma fonte de 10. Então, eu trouxe aqui para ajudar a gente uma protoboard. Cadê a protoboard aqui? Olha aqui a nossa protoboard. Vocês já trabalharam com a protoboard, com certeza. Eu vou colocar o nosso LEDzinho aqui. Vou montar o circuitinho mais para trás aqui. Pronto. Aqui nossa protoboard. Vou colocar o LED aqui.
Vou colocar esse resistor de 390 ohms que a gente usou entre o anodo e o positivo da fonte. E o negativo da fonte eu vou colocar no catodo. Aqui. Positivo no resistor e no anodo. E vou aumentar nossa tensão aqui para 10. Vocês veem aqui, ó, eu aumentando aqui, ó, 2, 3, em 3, deixa eu desligar aqui, em 3, mais ou menos em 3 volts ele já está acendendo aqui. Vou aumentar para 10. $10 aqui, ó, 10. $10 e nosso LED aceso aqui. Vamos medir a tensão no LED para ver se está dando 2 volts mesmo? Vou medir aqui. Ó, vou medir a tensão em cima do LED. Nós estamos na escala de 20. 2,24 volts. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui da câmera. Ó, medindo em cima do LED aqui. 2,26 volts. Ok? Vamos medir qual a tensão que está em cima do resistor. Se nós temos 2,26 volts no LED, o restante tem que estar no resistor, né? Vamos medir a tensão do resistor. 7,44. Vamos medir de novo no LED, 2,25. 7,44 no resistor. Aqui, na fonte, nós temos 0,02. Então, nós temos 20 miliamperes passando pelo nosso circuito. Mas vamos medir essa corrente aqui para ver se está dando 20 miliamperes mesmo? Para eu medir a corrente no circuito, eu tenho que colocar o meu multímetro em série com esse circuito. Eu não posso medir corrente em paralelo, tá, pessoal? Isso é muito importante. Porque se a gente colocar o multímetro em paralelo com o nosso dispositivo, a gente corre o risco de queimar o multímetro, ou, se for uma tensão muito alta, ele pode explodir, pode causar até danos para a gente, para o operador que está medindo. Então, para a gente medir em corrente, eu vou trocar aqui, ó, a ponta de prova desse lado aqui para esse aqui, ó, miliamperes. Tá vendo? Vou colocar nossa ponta de prova vermelha aqui agora. Miliamperes. E vou selecionar na escala de amperes alternado. Vou por aqui, ó, 200 miliamperes. Então, para medir esse circuito aqui, eu vou ter que abrir ele em algum lugar. Então, eu vou tirar aqui, ó, esse é o terminal positivo da fonte. Eu vou tirar esse terminal positivo. Você pode ver que o LED apagou. E eu vou colocar a ponta de prova positiva aqui e a negativa aqui. Eu vou colocar o multímetro em série com esse circuito. Vamos ver o resultado da medição aqui. Ponta de prova positiva aqui. E a negativa aqui, ó. O LED acende. O LED acendeu.
E nós temos aqui no multímetro 18,8 miliamperes. Então, a gente está bem próximo de 20 miliamperes, que é a corrente nominal do LED para acender esse LED verde. Vamos pôr de novo aqui. Vocês conseguem enxergar aqui o multímetro? Vamos lá. Então, ó, eu tô segurando com o dedo porque é uma corrente bem baixinha, tá, pessoal? Então não tem problema colocar a mão aqui. E a tensão é bem baixinha. Então, nosso LED está aceso. Nós temos aqui 18,6, 18,8, 18,7. Então, está bem próximo de 20. Não está conseguindo ver? Não está aparecendo o multímetro aí? Não está aparecendo nada? Eita, peraí. Mais gente não está vendo, pessoal? Só o Gabriel. Ah, então, Gabriel, deve ser alguma configuração no seu Skype. Dá uma olhadinha aí. Veja aí a configuração. Se você quiser fechar e abrir de novo, a gente te espera aqui. Será que... Deixa eu trocar a câmera aqui, então voltar para mim aqui. Bom, deu certo? Deu certo, Gabriel? Ah, legal, boa. Bom, pessoal, então vamos pensar uma coisa aqui. Nós temos um LED com 2 miliamperes, uma fonte de tensão com 10 volts, certo? E eu usei um resistor 390 ohms. Mas eu não chutei o valor desse resistor, tá? Eu trouxe aqui para vocês de propósito. Eu vou colocar aqui na tela para a gente fazer uma continha. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Eu tenho um resistor de 390 ohms, correto? A tensão da fonte é igual a 10 volts. A tensão no LED é igual a 2 volts. Qual que é a tensão? Qual que é a corrente do circuito? Agora nós vamos aplicar aquela lei de Ohm. E é bacana porque aqui a gente está aplicando tanto a lei de Kirchhoff das tensões, que se eu somar as tensões dentro de um circuito sério, ela tem que dar a tensão da fonte, né? Como a lei de Ohm. Então vamos lá. A tensão no resistor, ela vai ser a tensão da fonte menos a tensão no LED. Então a tensão no resistor vai ser 10 menos 2. A tensão no resistor é igual a 8 volts. Então, se a minha tensão no resistor é 8 volts, tá fácil agora, né? Desculpa. Vamos lá. R é igual a tensão
dividido pela corrente, né? Lei de Ohm. Corrente vai ser igual a R, vai ser U dividido por R. Ok? Então, a corrente aqui vai ser 8 dividido por 390. 8 dividido por 390, 20, 0,00205 amperes. Que é igual a 20,5 miliamperes. Ou seja, antes de trazer para a aula, eu já calculei o resistor para que ele tivesse uma corrente no LED de aproximadamente 20 miliamperes. O que acontece se eu colocar uma tensão no meu LED maior que 20 miliamperes? Se eu colocar uma tensão um pouquinho maior, desculpa, uma corrente maior, fazer passar por ele uma corrente maior que 20 miliamperes. Se for um pouquinho maior, ele vai acender um pouco mais forte e a vida útil dele vai diminuindo. Então, se ele foi fabricado para durar 10 anos, a gente vai ter um esforço maior nele e ele vai durar menos tempo. Agora, se eu colocar uma corrente muito maior, por exemplo, passar 40 miliamperes por ele vai queimar muito rápido. Então, se eu subir muito a corrente que passa pelo LED, ele queima. E se eu deixar muito baixo, ele acende muito fraco ou nem acende. Então, usando essa lei de Ohm e a lei de Kirchhoff, com essa conta rapidinha, bem simples, a gente consegue definir o valor do resistor. Então, vamos supor aqui que eu tenha... vou colocar um problema aqui. Qual o valor do resistor colocado em série com um LED para que ele acenda a partir de uma fonte de tensão de 30 volts. Eu tenho uma fonte de tensão de 30 volts e eu quero acender esse LED. Bom, vamos lá. Então, a tensão do LED é igual a 2 volts. A corrente no LED, que é a corrente no circuito inteiro, é 20 miliamperes. E a tensão da fonte, 30 volts. Como que eu vou calcular esse resistor? Vamos lá. Qual que é a tensão no resistor? Vai ser tensão da fonte menos tensão no LED. Então, a tensão no resistor vai ser 30 menos 2, que é igual a 28 volts. Agora está fácil, né? R é igual a tensão dividido por corrente. R vai ser 28 dividido por 0,02, que é 20 miliamperes. 28 dividido por 0,02 vai dar 1.400 ohms. Então, o resistor para vamos colocar aqui o símbolo bonitinho. 1.400 ohms. Aí, como não existe, provavelmente não existe resistor de 1.400 ohms, tem que ser usado algum resistor próximo que tenha um valor comercial. Provavelmente vai ser um resistor de 1.500, se eu não me engano. Tem que procurar os valores, não lembro dos valores comerciais de cor. Então, o valor de 1.400 ohms a gente consegue
colocar 20 mA nesse resistor, evitando que ele nem acenda tão fraco e nem se queime. Tudo bem? Tudo bem até aqui, pessoal? Ok. Eu trouxe aqui também, para vocês verem, um motorzinho que eu tirei de uma impressora. Eu tirei o motor de uma impressora. Esse motor é um motorzinho de 12 volts. E eu trouxe ele para mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. É um motorzinho de 12 volts que eu tirei. Eu abri uma impressora velha, ela não estava funcionando mais, mas o motorzinho está funcionando. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, para a gente fazer esse motorzinho girar. É um motor de corrente contínua, motor DC. Então, vamos lá. Pegar a nossa fonte aqui. Vou desconectar ela da protoboard. Vou deixar a nossa protoboard para lá agora. E vou colocar aqui uma tensão baixinha. 2 volts. Vamos ver o que acontece com 2 volts nesse motor aqui. Nem gira. Vou aumentar essa tensão aqui para 5. 5 volts. Aí, com 5 volts ele gira fraquinho aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha lá. 5 volts. Está girando fraquinho aqui. Agora eu vou pôr 10 volts. Vou ligar essa luz aqui. 10 volts. Aí ele já está girando mais rápido. E com 12 volts, que é a tensão nominal dele, ele vai girar no valor nominal. Vou deixar aqui. Vou ficar assim. Vamos lá. E aqui no display da fonte está mostrando 50 mA. Então, com 12 volts, esse motor está usando uma corrente de 50 mA para girar. O motor DC, ele tem uma vantagem que o controle dele é fácil. Para eu inverter o giro dele, é só inverter a polaridade. Então, se eu mudar a polaridade, ele vai girar para o sentido contrário. Tá? O motor AC já não é dessa maneira. Para o motor AC, se ele for um motor trifásico, a gente tem que trocar uma fase e outra de lugar para ele poder inverter o giro. Deixa eu desligar a fonte aqui. Poxa, deu sinal da nossa aula, hein? Bom, pessoal, a ideia de eu trazer isso aqui para vocês é vocês relembrarem a questão de fonte, tensão contínua, multímetro, medição de resistência. Lembrando, resistência para medir tem que estar com o circuito desligado. Corrente, medição de tensão. Lembra a aula passada que eu falei para vocês? Quando for medir
resistência tem que medir, se o resistor tiver inserido no circuito, se o componente eletrônico que vai medir a corrente, desculpem, a resistência elétrica estiver inserido no circuito, a gente tem que levantar pelo menos uma perninha dele, né? Então, a gente fez a medida aqui do resistor com ele desconectado de qualquer coisa, né? Então, não tinha nenhuma outra resistência em paralelo com ele que influenciasse nesse valor. Então, quando vocês forem medir, sempre lembre desse detalhe também. Mediu resistência, circuito desligado e pelo menos uma das perninhas do resistor desconectada do circuito. Tá ok? Pessoal, a ideia de hoje, da aula de hoje, era isso, era mostrar para vocês isso, relembrar. Agora eu estou aberto para qualquer dúvida que vocês tenham. Eu vou desligar, deixar meu microfone mudo aqui e podem perguntar que eu estou à disposição, tá bom? Oi, Ana, vou mostrar de novo aqui o motor. Espera aí que eu vou ligar ele de novo aqui. Desculpa, tá mudo, né? Eu falando aqui, falando, e o microfone mudo. Eu falei que eu coloquei esse fiozinho aqui para a gente ver ele girar, né? Então, esse motorzinho aqui, pessoal, se vocês pegarem uma impressora velha, algumas impressoras têm motor de passo, mas a maioria delas tem esse motorzinho DC também. Ou só esse motor DC. Então, esse motorzinho aqui, se você pegar uma impressora velha, de ferro velho, geralmente o pessoal hoje em dia até joga fora isso. Pelo menos 2 motorzinhos desses vocês encontram. Então vamos lá, vou pegar aqui, num terminal dela, desse motorzinho, colocar o positivo e outro negativo. Então, vamos lá. Tá vendo, ó? Então, vocês conseguem usar isso aqui, por exemplo, de repente, vocês vão fazer um TCC que usa algum motorzinho, você pode pegar esse motorzinho, pode pegar um Arduino e fazer o acionamento dele pelo próprio Arduino. Lógico que tem que ter um circuitinho ali com um transistor, pelo menos, para não queimar o Arduino, tá? Porque, ó, como eu falei para vocês, a corrente dele aqui, ó, tá 60 miliamperes para acionar esse motor. A saída do Arduino tem aproximadamente 40 miliamperes no máximo. Daria para acender 2 LEDs com a saída, com a potência da saída do Arduino. Mas não daria para girar um motor desse. Então, teria que usar um transistorzinho, circuito simplesinho, um transistor só já resolve. E se você usar até uma plaquinha que chama Shield de motor, você consegue. A gente tem essa plaquinha aqui, tá? Então, se vocês quiserem usar um shield de motor, dá para usar e acionar um motorzinho desse e inverter o sentido dele. Com o próprio Arduino, você consegue fazer um programinha bem simples, consegue girar o motorzinho para um lado e para o outro. Então, com poucos componentes e com baixo custo, você consegue montar vários circuitinhos aí usando um motorzinho desse. Tem um outro aqui também, que é um pouquinho menor. Esse aqui é um pouquinho menor. Esse eu não lembro a tensão dele, então eu vou diminuir um pouco aqui para não correr o risco de queimar. Vou pôr aqui 5 volts primeiro, e depois a gente vai aumentando se for o caso. Vou colocar aqui.
Esse aqui, ele é de 5 volts, ó, porque ele já está girando bem rápido. Não sei se vocês conseguem ouvir o som dele girando. Esse aqui é um motorzinho de carrinho, de brinquedo, de carrinho de autorama. É um motorzinho também comum de encontrar em dispositivos aí. Às vezes está no ferro velho ou que o pessoal não vai usar mais. Esse aqui é de carrinho de autorama. Esse é um motorzinho bem comum de encontrar. Eu não lembro a tensão dele também. Vou colocar aqui com 5 volts também para a gente não correr risco. Vamos lá. Ele é menos que 5. Vou por 2 volts aqui, ó. Ó, ele já tem uma. Esse aqui já tem uma corrente alta. Por 1,5 volt, vai. Achei muito alta a corrente dele. Ó, 300, quase 250 miliamperes esse motorzinho aqui. Esse aqui é um motorzinho de carrinho a pilha, autorama. Ó, com 1,5 volt a gente tem 250 miliamperes, uma corrente alta para o motorzinho, né? Então todos esses motorzinhos são motorzinhos de corrente contínua. A gente vai ver mais para frente motores de corrente alternada, que é o que a gente vai usar aqui no nosso curso para acionamentos de comandos, né? Então, tudo isso aqui são, né? Lembra que a aula passada a gente falou de cargas, né? Que são dispositivos que transformam a corrente elétrica, energia elétrica, em outra forma de energia. Aí eu trouxe aqui também uma lâmpadazinha incandescente. Ó, com 1,5 volt ela não acendeu. Vou pôr um pouquinho maior aqui a tensão. Ih, será que está queimada essa lâmpada? Ih, acho que eu trouxe uma lâmpada queimada aqui. Puxa vida, hein? Que decepção. A lâmpadazinha está queimada. Peraí, deixa eu pegar uma outra aqui. Apagar a luz aqui. Pô, esse aqui também não. Caramba. Mais uma queimada. Agora, né? Pra que guardar a lâmpada queimada? Fala pra mim. Agora não dá, gente. Agora não dá. A outra aqui. Eita. As lâmpadas estão queimadas, né? É. Ih, só tem lâmpada queimada aqui. Não deu para mostrar a lâmpada, pessoal. Tá queimada. Mas depois eu trago uma lâmpada para vocês que funcione, tá bom? Bom, pessoal, hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Vou deixar meu microfone mudo aqui. Se vocês tiverem mais dúvida, pode perguntar. Eu estou por aqui um tempo ainda. De nada, Ana. Ok, então, pessoal.
Eu vou colocar o link do vídeo lá no Moodle, para quem não conseguiu assistir hoje ao vivo. E qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no Moodle ou podem me chamar também, tá bom? Valeu. Boa tarde para todos. Tchau, pessoal.